Boa tarde a todos. Hoje estamos dando início à nossa aula aberta de blocos econômicos regionais. Na nossa aula de hoje, nós teremos aqui presente o professor Alexandre Uehara, tratando dos acordos Ásia, Indo-Pacífico e APEC. Alexandre, muito obrigada por estar aqui. O professor Alexandre, ele é doutor em Ciência Política na Universidade de São Paulo, onde também realizou um mestrado. Ele esteve mais de uma vez no Japão, ele foi pesquisador visitante na Universidade de Keio, em 93, bem como na Universidade de Sofia, em 2000. Ele atualmente é professor do curso de Relações Internacionais da ESPM. Na USP, ele é professor do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Ele também é membro pesquisador do GACINT e pesquisador sênior do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, NUPRI, onde coordena o grupo de estudos sobre Ásia. Ele é membro fundador da Associação Brasileira de Estudos Japoneses e também membro da ABRE. O Alexandre ele tem um vasto currículo em estudos, pesquisas sobre a região asiática, sobretudo sobre o Pacífico, as relações do Pacífico. Alexandre, muito obrigada por estar aqui presente hoje conosco, contribuindo com todo o seu conhecimento, com suas pesquisas. Para mim é uma honra recebê-lo aqui, dado que nós temos já bastante tempo de amizade. Eu contei para eles que você esteve na minha banca de monografia de graduação, então imagine a honra que é recebê-lo aqui hoje nessa tarde. Muito obrigada, agora a palavra é com você. Ok. Obrigado, Regiane, obrigado aí pelas palavras generosas aí. Denunciei um pouco da minha idade, né? Falando que eu já fui da sua banca de graduação, então. Tinha um velho ditado assim: não é que a gente sabe muito, a gente apenas é mais velho, então a gente já leu mais coisas, a gente já teve mais experiência, né? Mas é um prazer estar de volta com o pessoal da Federal de Osasco. Já tive aí a oportunidade de participar de alguns eventos, algumas oportunidades. Então, sempre é um prazer aí estar com você, né, com o pessoal. Para mim é uma honra e é muito legal. Agradeço pelo convite e agradecer a presença de todos aqui. Hoje, como eu estava falando com a professora Regiane, eu tive um imprevisto aqui, preparei um material para apresentar a vocês, um PowerPoint, que, como eu trabalho com muitos dados econômicos e tal, eu costumo preparar uma apresentação, só que hoje, infelizmente, coisa da vida, a minha apresentação, ela acabou, não sei o que aconteceu, desapareceu, né, a versão mais recente, e então eu vou ter que usar daqui da minha retórica, né, depois do almoço, para tentar fazer com que vocês consigam acompanhar a minha apresentação, mas sem a apresentação do PowerPoint, porque, infelizmente, eu acabei perdendo aí em algum momento. Até antes do almoço, estava revisando o material, atualizando, e aí eu acabei fazendo algum comando ali, e a versão final acabou desaparecendo. Ficou com a versão de ontem à noite, ou sei lá de quando aí. Então, infelizmente, não vou conseguir apresentar os dados, mas, para mim, aí vamos tentar fazer. Bom, como a professora Regiane falou, né, tenho trabalhado com o tema da Ásia na verdade, desde a graduação. Bom, já que ela denunciou aí o período que eu fiz a banca dela, então não vou nem falar do período da minha graduação. Senão daqui a pouco eu vou começar a contar a história da China aqui. Então, a integração da Ásia é um elemento importante, né, de a gente falar. E aí os dados que eu queria mostrar para vocês, primeiramente, né, que eu tinha preparado, é falar da importância da Ásia. Por que nós estudamos a Ásia, né? Por que estudamos a integração asiática, a PEC já não é tão nova, né? A PEC já vem aí pelo final da Guerra Fria, então já é um acordo relativamente antigo, né? E então isso a gente queria abordar. Mas antes de entrar na PEC especificamente, como eu estava falando, né, falar sobre a Ásia é um elemento super importante hoje para nós, porque
Hoje, a Ásia representa, bom, primeiro em termos de população, né, cerca de 60% da população mundial, o que é bastante significativo. Muitos países da Ásia, que envolvem ali também membros da PEC, são países em desenvolvimento, né? E quando a gente fala da PEC, a gente está falando de países, aí eu vou conseguir compartilhar pelo menos uma tela com vocês, pelo menos esse mapinha acho que é importante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma janela com vocês. Para mostrar o mapa da região, que eu acho que isso aqui é interessante. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Isso, né? Então, aqui nós vemos pelo menos os países membros da PEC, né? Então, do lado direito ali, os países das Américas, né? E na região mais central, à esquerda, os países asiáticos, né? Incluindo a Rússia ali. Então, como a gente percebe, um número grande de países, atualmente são 21 países membros da PEC, e, como eu falei, 60%, quando eu falo 60% da população mundial está na Ásia, eu estou tirando os países das Américas aqui, estou falando especificamente dos países asiáticos mesmo, vendo China, Japão, Coreia, né, os países asiáticos ali. E por que eu digo que isso é relevante? É relevante porque, né, talvez tirando aí, no caso da Ásia, o Japão, a Coreia, que já são países desenvolvidos, a maioria dos países ainda é de países em desenvolvimento, inclusive a China, que é a segunda maior economia do mundo. Então, quando a gente fala de prestar atenção na Ásia, significa falar, né, de uma economia bastante diversa e que tem um potencial de crescimento muito grande, porque muitas economias ali, como eu falei, estão em desenvolvimento. Isso significa que, né, tem um potencial de crescimento muito grande. Só que a região já é uma região importante economicamente. Então, se você pensar que para cada pessoa lá na Ásia, né, hoje, muitas vezes, como país em desenvolvimento, você tem uma família de 4 pessoas, e, eventualmente, porque é uma economia em desenvolvimento, às vezes, para uma família de 4 pessoas, fazendo uma metáfora aqui, talvez você tenha que dividir 2 pãezinhos para 4 pessoas, porque as pessoas ainda estão numa renda per capita relativamente baixa. Se você aumenta a renda dessa população e você permite que as pessoas, por família, consigam ter um pãozinho para cada pessoa no café da manhã, uma família de 4 pessoas, você passaria de 2 pãezinhos no café da manhã para 4 pãezinhos. Você dobrou a demanda, né, nesse mercado. Então, quando a gente fala de uma Ásia com 60% da população mundial, que tem ainda uma renda, né, a crescer muito grande, isso significa que existe ali um potencial de crescimento econômico bastante significativo. E para nós, né, isso é um ponto importante. Para nós aqui, se a gente comparar com o crescimento econômico brasileiro ou da América do Sul nos últimos anos, a Ásia tem crescido muito mais. Então, esse link, né, essa vinculação e a importância da Ásia é bastante significativo. Então, o que a gente pode perceber? Que esse horário é fundamental. Outro ponto que eu considero bastante importante nesse momento é que, quando a gente olha, bom, não só tem um potencial de crescimento bastante grande dos países asiáticos, por causa de serem países em desenvolvimento, mas, de fato, né, quando a gente olha os dados estatísticos, as economias asiáticas, elas são as economias que demonstram maior crescimento econômico, de fato, nos últimos anos, nas últimas décadas aí, né? A gente pode pegar o Japão, que cresceu muito a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 60, como um país, vamos dizer assim, que puxou, né, tracionou o crescimento dos países asiáticos. Depois nós tivemos os tigres asiáticos, nós tivemos a China, que, como eu já mencionei, é a segunda maior economia do mundo, mas também outras economias em desenvolvimento, os países do Sudeste Asiático, que fazem parte da PEC, têm crescido bastante. E aí a gente está falando de uma taxa de crescimento, né, em torno, sei lá, na média, a gente podia colocar ali em torno de 6%, 7%, né, alguns países mais, outros menos, mas que é uma taxa bastante relevante, se a gente olhar para a taxa de crescimento do PIB mundial, né, que está muito abaixo disso, né, um pouco acima de 2%. O caso do Brasil, que, se a gente pegar os últimos anos, cresceu um pouco, mas teve também uma recessão, e, na média, a gente praticamente não cresceu, né, de 2011 para cá, a gente teve um período bastante complicado. Então, a gente percebe que lá na Ásia tem esse potencial importante de crescimento, então é significativo
é a gente olhar para essa integração que vem acontecendo. Quando a gente olha para isso, o que a gente percebe um outro fator que é importante, o número de acordos. A gente está falando da APEC, a APEC envolve esses 21 países, mas a região asiática tem feito acordos de integração econômica, e aí os dados que vocês podem pegar, por exemplo, no site do OMC, até a década de 70, né, a gente percebe aí que o Brasil já começava a fazer esses acordos, talvez até um pouquinho antes, né, a gente voltar ali, no caso dos acordos da LAD, a LAUC e tal, nos anos 60. Então, o Brasil tem vamos dizer, um histórico de acordos econômicos, de experiência de acordos econômicos, semelhante ao que os acordos de integração econômica da APEC, mais longo. E os países asiáticos, eu vou pegar 2 países especificamente, Japão e China, são países que têm poucos acordos de integração, né? A própria APEC era um fórum de discussão, mas não era um acordo de integração econômica. Tá? Era um fórum para discutir aproximação, desgravação, liberalização comercial, mas não era exatamente um acordo de integração econômica que vai acontecer só depois. Então, isso é um ponto importante. Por quê? Porque quando a gente fala de Ásia, e aí a APEC agora, né, a partir desse fórum, vários acordos foram sendo formados na Ásia, inclusive Japão e China, como eu estava mencionando, o Japão e a China só vão fazer acordos de integração econômica a partir do século XXI. A própria China vai fazer parte da APEC a partir de 2001. O Japão, apesar de ser parte da OMC desde 95, que é um membro fundador, até 2000 o Japão não tinha acordos de integração econômica. É somente a partir de 2000 que o Japão começa ali a buscar os acordos. 2001, 2002 começam a ter os primeiros acordos de integração econômica. E olha que interessante, agora, quando a gente olha em 2022, segundo os dados ali que estão no site da OMC, a China já tem 32 acordos de integração econômica, tá? De parcerias, tal, de melhoria do comércio internacional, da China com o mundo, né, com vários países, inclusive os países asiáticos. O Japão já tem 35 acordos de integração econômica. E o Brasil, que começou na década de 70 a fazer acordos, né, como eu falei, a LAD aqui é um exemplo, nós estamos com 10 acordos. Né? Então, de novo, por que é importante a gente estudar esse processo que vem acontecendo na Ásia? Porque na Ásia, esses acordos que vêm acontecendo, de certa maneira, quando a gente pensa em comércio nacional, vai criando um certo desvio de comércio. O Brasil vai perdendo competitividade no comércio nacional, porque cada acordo que a China, Japão, Coreia, os demais países fazem, há uma desgravação tarifária, né? Há uma diminuição das tarifas de importação por esses países, com os países que fazem parte dos acordos que eles estabelecem, e o Brasil, não tendo acordo com esses países, vai ficando mais caro. Né? Então, por exemplo, para a gente aqui tentar tornar concreta essa ideia, se o Japão faz um acordo, por exemplo, com, agora não me vem à cabeça aqui, mas um acordo específico, Singapura. Né? Então, se o Brasil tem algum produto, seja eletrônico, né, ou algum produto que seja competitivo com o Brasil, se eles diminuem lá a tarifa que seja, né, de 5% da importação de produtos de Singapura para o Japão, e o Brasil não tem esse acordo, só pelo fato de você ter o acordo Singapura-Japão, o produto brasileiro já ficou 5% mais caro que o produto de Singapura. Tá? E aí, né, como eu falei, tem muitos acordos hoje lá na Ásia, os países têm diversos acordos, e o Brasil, não fazendo parte desses acordos, o Brasil tem perdido sistematicamente competitividade com relação aos seus concorrentes asiáticos ou de outros países. O próprio México. O México tem acordo com o Japão. Né? Agora me lembrei que o México tem acordo com o Japão. Muitos produtos industrializados, até mesmo alimentos, o México concorre com o Brasil. O Brasil não tem acordo com o Japão. Isso faz com que os produtos mexicanos, só pelo fato de terem acordo, já vão ficar mais baratos, porque não vão ter que pagar a tarifa de importação cheia como o Brasil tem que pagar. Né? Então, é importantíssimo a gente acompanhar esses acordos que vem acontecendo. A discussão, como eu falei, começa ali com a PEC nesse processo de integração, mas hoje nós já vamos ter vários outros acordos de integração econômica que vão tornar bastante preocupante a nossa situação. Se a gente olhar no mundo, né, hoje a região asiática é a segunda maior região com acordos de integração econômica. A gente vai ter primeiro que são os países europeus, tá? Agora não me lembro exatamente os números, mas
o número de acordos ali, mas os países europeus, a União Europeia, né, os acordos bilaterais e tudo mais, eles têm ali, hoje, a liderança em termos de acordos de integração econômica, e a segunda região já é a região asiática. Então, isso mostra que assim, eles têm tido um dinamismo muito grande. A gente costuma brincar, né, que muitas vezes se fala que o Japão, ou o setor econômico japonês, é muito demorado para tomar decisões. Né? Eu estou falando isso porque trabalho, o foco das minhas pesquisas geralmente são ligados ao Japão, o foco é ligado ao Japão, e aí uma certa senso comum é que a decisão, o processo decisório japonês é muito lento, né? E isso acaba tirando um pouco da competitividade da economia japonesa. Mas hoje em dia a gente fala, bom, em termos de acordo de integração econômica, se a gente fala que o Japão é lento, é difícil fazer acordo de integração, né, porque o processo decisório é difícil, é lento, né, só que de 2000 para cá, o Japão fez 35 acordos de integração econômica e o Brasil, né, começando na década de 70 até 2022, tem 10. Né? Então, nem podemos reclamar, né, que os japoneses são demorados no processo decisório, porque o Brasil está muito mais demorado do que o Japão, a China, a Coreia e por aí vai. Então, a gente percebe que, de fato, a gente está muito atrasado e isso tem impactos significativos na nossa inserção em termos de comércio internacional, em termos de integração econômica. Né? Tá? Falando especificamente sobre a APEC agora, né, dado esse contexto da importância que é a gente tentar se apropriar, né, do conhecimento da Ásia, o processo de integração econômica na Ásia, de fato, vai começar, como eu falei para vocês, lá na Ásia, o Japão vai ser, vamos dizer, esse trem, né, que vai tracionar o processo de crescimento econômico pós-Segunda Guerra Mundial, e também no processo de integração econômica, o Japão teve um papel importante. Então, lá na década de 60, quando o Japão já vinha demonstrando uma capacidade de recuperação econômica bastante interessante, o Japão, associado aí com uma política externa, a política externa americana, vinha, então, buscando desenvolver discussões sobre a integração econômica na região. Não é por acaso que, já na década de 60, essa liderança, né, demonstrada pelo Japão vai se concretizar com acadêmicos japoneses, né, como, por exemplo, Saburo Kita, que era um acadêmico renomado no Japão, Kojima, que é outra pessoa também, nesse período bastante reconhecida como importante no processo de integração, eles vão oferecer, né, a ideia, né, a discussão dessa integração econômica, e, de fato, o Japão vai capitaneando, então, esse processo de integração. Então, a discussão não é tão recente, né, já vinha acontecendo, mas o ponto que eu vejo que, assim, até na década de 70, o Japão vinha liderando, mas as coisas vinham acontecendo, mas qual é a grande dificuldade na região? A região asiática, diferentemente aqui da América do Sul, só para fazer o contraponto, tinha muitos contenciosos, né? As relações político-diplomáticas entre os países da região não eram tão simples assim, até porque o Japão tinha, né, ocupado uma grande parte das áreas, desde a Coreia até o Sudeste Asiático, então as relações político-diplomáticas realmente eram difíceis. Então, falar de integração econômica não era uma coisa muito simples, ainda mais liderada pelo Japão. Apesar de ser convergente com o interesse americano, não era algo tão simples. E para avançar nisso, uma das coisas que foi importante nesse processo de integração econômica, que a gente vai culminar agora com os últimos acordos, é a participação da Austrália, né, nesse processo de integração. Por quê? Porque até então a Austrália estava muito mais identificada com os países europeus, com uma identidade mais ocidental, mas a partir da década de 70, a Austrália começa a perceber assim, que a sua relação também com a Grã-Bretanha e o Reino Unido, né, começa a se distanciar. Há um processo de integração ali que vem acontecendo na União Europeia, né, que hoje é na União Europeia, mas que vem acontecendo na Europa. E aí, obviamente, a Austrália, mais distante geograficamente, começou a se sentir meio que órfã, né, dessa relação e começa a também depositar suas fichas numa integração mais regional ali. E é importante da participação australiana, porque a Austrália, percebendo as dificuldades que o Japão tinha de manter uma discussão de integração econômica, tendo um histórico político-diplomático difícil, a Austrália sugere, então, que faça-se uma separação, um fórum de discussões econômicas
especificamente para discutir isso, e as questões políticas ficavam separadas. Então, quando a gente olha o processo de integração, e a PEC é isso, né, tenta-se fazer fóruns que se discutam as questões econômicas, então, Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, lá é para se discutir questões econômicas. As questões de fronteiras, questões da China, no Mar do Sul da China, discussões de problemas como a Coreia, Japão, de guerras, né? Bom, isso fica no outro fórum, discutimos a parte, e aqui vamos discutir questões econômicas. Isso permitiu que houvesse, na região asiática, um aprofundamento das relações econômicas bastante intenso. Então, de novo, se a gente fala que a Ásia é hoje a segunda região com o maior número de acordos de integração econômica, perdendo somente para a Europa, quando nós falamos de comércio intra-regional, também a Ásia hoje é a segunda região no mundo que tem mais comércio intra-regional. Então, China com o Japão, com a Coreia, com Filipinas, com a Indonésia. Então, esses comércios intra-regionais, hoje já é a segunda região mais adensada do planeta. Tá? E isso mostra o quê? Que esta proposta australiana e essa percepção dos países asiáticos de fazer essa integração econômica e deixando à margem as questões políticas, de fato trouxe efeito, pelo menos até o final do século XX, início do século XXI. Né? Então, essa sugestão que foi feita pela Austrália, de fato, foi bastante importante. Então, a partir dali, você começa a ter as discussões de integração, década de 70, 80. Um outro ponto que é bem característico da Ásia, integração econômica, que é bem interessante, que aqui, até no Brasil, né, como a Regiane falou, sendo um pouquinho mais velho, tive algumas experiências interessantes aqui no Brasil, quando a gente discutia Mercosul, discutimos ALCA, por exemplo, né, que são coisas da história, né? Mais ou menos como eu, somos fatos históricos, né? Só história, porque atualmente você já não discute mais ALCA, Mercosul, estamos ali, né, com algumas deficiências. Mas por que eu estou trazendo essa experiência dos anos 80, dos anos 90? Né? Porque havia uma participação dos professores da USP, de várias universidades brasileiras, com uma certa proximidade com o Itamaraty, com o setor privado, o CNI, né, a Fiesp, e que se discutia esses acordos de integração e quais eram os benefícios possíveis que poderiam se trazer para a economia brasileira, mas uma participação de interesse do setor privado, uma reflexão do setor acadêmico, e isso trazia ali uma participação interessante. Hoje em dia, a gente quase não vê isso, né? A gente até tem o setor acadêmico que produz, que discute, mas essa conversa, esse diálogo não é tão intenso como havia no passado. Mas lá na Ásia, essa participação existe, né? Então, você tem fórum de discussões que é do âmbito governamental, um fórum que é de discussão do âmbito privado, então você tem um conselho do setor privado que discute esses processos de integração, e você também tem o setor acadêmico. E essas interações elas acontecem constantemente. E isso é um aspecto interessante, né, na região asiática, que está envolvendo a PEC, que envolve a PEC, que o nome é parecido, mas que é o fórum de discussão ali ligado ao setor acadêmico, e eles se reúnem regularmente, que isso também é um ponto importante. Né? Não apenas você tem esses fóruns de discussão, mas eles se reúnem regularmente. Então, isso vem acontecendo, né, vem permitindo então, que houvesse esses avanços no processo de integração econômica regional. Um ponto importante dessa integração, né? Então, em 89, você tem a formação, o lançamento da APEC, de fato, né? E é um momento importante porque, se a gente pensar em termos de relações internacionais, a APEC ela surge, né, em 89, e 89 é o ano lá da queda do Muro de Berlim. Né? Então, esta formação deste fórum tem também não só um aspecto econômico, de discussão de fórum econômico, mas apesar de, né, essa questão que eu falei, os asiáticos tentarem separar a política da economia, este momento da formação da PEC foi importante. Por quê? Porque havia, dentre os países asiáticos ali, uma percepção de que, com o final da Guerra Fria, os Estados Unidos poderiam se ausentar ou se afastarem um pouco da presença, de fato, né, como um elemento de equilíbrio na região. Então, a formação da PEC aí foi um elemento político também, em termos de diplomacia norte-americana, para dizer, olha, não, nós não vamos sair da região, vamos manter a nossa participação aqui nas questões regionais, nas questões mais econômicas, até porque a partir de 89 também o mundo achava que a economia seria a grande mote das discussões internacionais. Então,
Então, a gente percebe que existe não é um aparecimento ao acaso, né? O ano 89 acontece porque também existia essa preocupação e os Estados Unidos acabam sinalizando, então, para a região, os países da região, né, que os Estados Unidos não iriam se ausentar. Começam várias discussões de integração econômica. A meta, né, é estabelecida em 1994, né, chamada Conferência de Bogor, e ali, então, se estabelece que os países desenvolvidos iriam promover a total desgravação, né, liberalização total de comércio e investimentos em 2010, e os países menos desenvolvidos fariam isso em 2020, né, que passar mais 2 anos dessa meta aí. Bom, na prática, apesar das metas terem sido estabelecidas, elas acabaram não se concretizando na totalidade. Houve avanço, com certeza houve avanço ali, mas não conseguiu ainda chegar nessa meta de desgravação total dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Porque 2020 seria a meta final ali. E entre outras coisas, de por que não aconteceu a realização plena dessa liberalização, dessa desgravação total, é porque nós, nesse período, nós tivemos algumas crises, né? Nós tivemos a crise de 97, uma crise importante na Ásia, depois tivemos quando falo mais recente, preciso tomar cuidado, porque é mais recente para mim, mas para os alunos da graduação não é tão recente, né? Mas 2008, por exemplo, nós tivemos a crise na Lehman Brothers também, que foi uma crise importante, que temos a economista que discute que os reflexos estão até hoje ainda, né, na economia mundial. Então, essas crises também vão impedindo que houvesse, né, essa desgravação. Além das próprias dificuldades internas de cada país de fazer as negociações internas, né, pressões políticas, porque nem sempre é simples você desgravar, fazer a liberalização econômica total. Então, com isso tudo, o que vai acontecer é que as discussões vão evoluindo, né? De fato, vem acontecendo alguns avanços. A partir de 2010, não se conseguiu chegar, né, na liberalização que se almejava ali, que tinha sido colocado como meta. A partir de 2012, se estabelece, então, que os países da PEC vão fazer reuniões bianuais de avaliação desse processo, tá? Então, a cada 2 anos, se estabelece aí uma avaliação para ver o andamento, ver como é que está o processo de integração. E, então, isso vinha acontecendo em 2012, 14, 16, 18, né? Alguns avanços vieram acontecendo, metas foram estabelecidas, mas, de novo, tivemos uma outra crise, que foi 2020 e 2021, né? Que foi a crise causada pela Covid, e isso, de novo, impactou de maneira importante ali as relações. E uma das coisas que se tem discutido bastante agora é porque, dentro desse processo de integração do comércio interregional, um ponto importante foi a integração das cadeias produtivas, né, das cadeias de suprimento ali. A gente tem, como eu falei, o Japão é o país que mais rapidamente se desenvolveu economicamente, e com isso a economia japonesa acabou gerando a demanda de países vizinhos ali. Como eu falei, primeiro dos tigres asiáticos, depois da China, mas com a crise da Covid, essas cadeias de suprimento acabaram tendo interrupções por diversos motivos. Como você sabe, algumas indústrias pararam de produzir porque havia o isolamento. A própria China, né, teve ali dificuldade de abastecer o mercado internacional, e ela era, e é ainda, né, um importante fornecedor de vários insumos. Então, o que a gente percebe hoje é que há uma preocupação importante com esse momento aí de crise das cadeias de suprimento de maneira geral. Mas isso não impede, não impediu que as metas fossem estabelecidas. Bom, vou tentar compartilhar mais alguma coisa que restou aqui do meu PowerPoint. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Então, dentre esses países todos que estão ali, agora nós vamos ter, então, 2022, as metas que foram estabelecidas para a discussão da reunião da PEC deste ano. Bom, a retomada, né, dessas metas de liberalização, em particular, a formação dessa área de livre comércio, né? Então, a FTAAP, né? A área de livre comércio da Ásia-Pacífico.
Então, como a gente percebe, este ano vai ser, depois de 2 anos de pandemia, a primeira vez que novamente eles vão fazer a reunião presencial, e a ideia, vamos dizer, dos tópicos das discussões vai ser exatamente as cadeias de suprimento, né? Nesse período aí, teve momentos de tensão, de tensões, inclusive nós tivemos aí o Japão nessa liderança, historicamente falando, mas por causa das dificuldades de fornecimento pela China, houve até discussões por parte do primeiro-ministro japonês de eventualmente tirar algumas empresas do Japão para tentar colocar essas empresas intermediárias, né, de insumos fora da China, para tentar diminuir a vulnerabilidade e a dependência da China. Então, existem várias discussões que vêm sendo feitas, então, existe uma integração importante, mas, por outro lado, existe também esse temor. Então, é uma discussão que, neste momento, vem acontecendo, é um processo importante, porque envolve a região que mais cresce economicamente no mundo, né, como eu vinha falando. Então, a discussão sobre as cadeias de suprimento é um ponto importante. Um outro aspecto é a inflação, que acontece também na Ásia, né? Afeta os Estados Unidos, afeta a gente aqui. Então, neste momento, essa discussão na Ásia temos que acompanhar, porque isso pode ter repercussões importantes para a gente, mas também pode ter oportunidades. Como eu falei, nós aqui no Brasil estamos bem longe, né, em termos práticos aí, de todo esse processo de integração na Ásia. Mas a rediscussão ou a discussão dessas cadeias produtivas de suprimento, elas podem nos trazer oportunidades, porque, eventualmente, uma diminuição da presença da China como fornecedor talvez crie oportunidades para o Brasil ingressar nesse mercado, nessa cadeia de suprimentos ali. Então, a gente precisa estar muito atento, né, para aquilo que for ou está sendo discutido lá, para ver se isso tem repercussões para a gente. A segurança alimentar também é um ponto importante. Nós somos hoje importantes fornecedores de produtos para a maioria dos países asiáticos, ali em termos de soja, de carne, né, de frango, carne de bovina, carne de frango, e por aí vai. Mas, né, dada essa inflação, há a oportunidade de tentar intensificar o nosso comércio com eles, mas também existe o risco, né, se a gente não tomar cuidado, não prestamos atenção, de que surjam concorrentes contra, né, as exportações brasileiras. Então, isso é um ponto importante, porque eles estão discutindo, há uma integração econômica importante que vem acontecendo, e se nós não prestarmos atenção, a gente pode perder oportunidades ou a gente pode não dar atenção aos riscos que podem surgir a partir desse processo de discussão. E aí, como eu falei, temos esse Conselho Consultivo Empresarial, né, que tem se preocupado com esse momento que estamos passando. E aí, a reunião recente, né, em abril, aí, que aconteceu desse Conselho Consultivo, que não só o setor privado, então, este ano, como eu mencionei anteriormente aqui, né, nós vamos ter a reunião na Tailândia, e o governo tailandês está colocando na pauta de discussão essa formação, ou a retomada da discussão da área de livre comércio na região, como também o setor privado está apoiando esse processo. Né? Então, diferentemente, a gente discute aqui no Brasil, muitas vezes assim, o governo propõe um processo de integração e o setor privado muitas vezes são resistentes a essas discussões, tentando ter mais proteção ao seu próprio mercado e tal. Lá na Ásia, a gente percebe que, assim, lógico, existem interesses, existem segmentos que são mais protecionistas, mas, de maneira geral, a discussão do processo de integração é algo que está na pauta ali, e as economias, todas elas, aparentemente, olhando isso como algo importante para a retomada do crescimento econômico de maneira geral. Tá? E aí, de novo, né, se a gente for comparar de maneira bem grosseira e rapidamente, as economias asiáticas, a diferença importante nesse processo de integração da PEC e da integração das economias, é que lá a maioria das empresas, elas se formam já com o objetivo de exportar os seus produtos, porque eles fazem parte de uma cadeia produtiva internacional. Então, é a indústria japonesa que depende da importação de insumos da Tailândia, da Indonésia, da China. Então, essas empresas que se formam na China, na Tailândia e na Indonésia, elas são formadas para ter competitividade e exportar para o Japão. Tá? Esse é o ponto importante. Então, elas já são relativamente orientadas para o comércio nacional e competitivas. Enquanto muitas vezes aqui na América do Sul, de novo, né, fazendo uma comparação grosseira, muitas vezes as nossas empresas elas estão olhando para o mercado interno, elas produzem para o mercado brasileiro, para o mercado argentino, para o mercado peruano, e aí, quando se fala de integração econômica ou de abertura,
muitas vezes elas ficam mais resistentes. Por quê? Porque elas não estão sendo criadas, elas não estão olhando, não tem esse DNA de exportação, de competitividade internacional. Então, essa é uma diferença importante, né? Quando a gente fala que o Conselho Consultivo Empresarial está aberto e apoiando essa integração, é porque, de certa forma, elas já são mais competitivas e, com certeza, a maioria delas elas já estão muito mais à frente em termos de competitividade do que as empresas brasileiras. Então, isso vai fazer com que elas, de fato, sejam aí mais abertas, mais propícias à exportação. Então, esses são os pontos principais. E, por fim, o que eu queria chamar a atenção, que nesse processo de integração, aí um aspecto, como eu falei, tem um aspecto político e um aspecto econômico. Até aqui nós discutimos mais as integrações econômicas. Mas existem fatores políticos importantes, né? Em 2020, nós tivemos a formação da RCP, né, que é a Regional Comprehensive Economic Partnership, né, que é um acordo abrangente de cooperação econômica. E esse acordo é interessante por quê? Porque é um acordo que envolve somente países asiáticos, né? Então, assim, no momento, a gente fala da APEC, envolve ali as Américas, como eu mostrei para vocês, né? Estados Unidos, Canadá, Chile. Quando a gente fala da RCP, é um acordo de integração econômica que só está como país membro os países asiáticos, tanto a China, Japão, Coreia e por aí vai, né? Indonésia. Isso é um ponto importante, por quê? Porque este acordo da RCP, em termos de PIB, esse acordo é hoje o maior acordo em termos de representação de PIB mundial. Tá? Ele fica maior que o acordo da União Europeia, maior que o acordo dos Estados Unidos, Canadá e México. Então, é um acordo importante, que já tem um adensamento de integração econômica bastante significativo. Eles estão buscando facilitar e liberalizar ainda mais o comércio entre eles, o que vai fazer com que, se já é intenso, daqui para frente, com essa liberalização, provavelmente o adensamento vai ser ainda maior. Né? E qual o problema, olhando da perspectiva de interesses brasileiros? Nós estamos longe disso, né? Nós estamos longe desses acordos, nós temos algumas conversações sendo feitas com a Coreia, conversações muito fracas com o Japão, a ASEAN, né? Agora a gente começa a perceber uma certa atenção do setor privado, por quê? Porque a ASEAN, né, que é um outro acordo regional ali, até recentemente, era meio que desprezado aqui pelo Brasil, porque são países em desenvolvimento, estão lá no Sudeste Asiático, né? Importante para a gente é a China, Japão, Coreia. Né? Só que a gente olhar os dados dos últimos anos, os países asiáticos como conjunto, eles são mais importantes que o Mercosul. Né? Regiane, desculpa, Regiane. Mas em termos de comércio internacional, a ASEAN, o grupo de países importa mais do Brasil do que o Mercosul atualmente. Né? Então, o comércio com esses países é muito mais importante. E, né, como eu falei lá no início, esses países são os países que apresentam uma taxa de crescimento do PIB muito mais forte do que os países aqui da América do Sul. Então, qual a perspectiva, né, desses países serem um mercado importante para o Brasil? É bastante positivo, assim, um potencial de crescimento bastante grande. Então, é importante a gente olhar para esses países da ASEAN também, inclusive, né? Então, não é só olhar lá para o Nordeste Asiático, que é China, Coreia e Japão, mas também para o Sudeste Asiático, porque ali é uma região que são 10 países que estão crescendo uma taxa bastante significativa. A Indonésia tem uma população enorme, né? É uma economia que tem crescido aí a 7%, 8% ao ano. Tá? Tem um mercado, então, a ser abastecido, e o Brasil está conversando muito devagar com isso, né? Assim, em termos de aproximação econômica. E aí, para finalizar mesmo, a gente abrir para as perguntas, será que a gente vai continuar nesse processo histórico, né? Que assim, o Japão cresceu e aí precisava de soja. Aí veio aqui no Brasil, né, constituiu uma parceria, o Brasil se tornou um grande fornecedor de soja, forneceu soja para o Japão. O Japão cresceu, precisava de minério, veio comprar minério no Brasil. A China começou a crescer, a China precisava de alimentos, então veio comprar alimentos no Brasil. Precisava de minério, veio comprar minério e petróleo, agora, né, que também a China está investindo. Mas vejam, é sempre nós atendendo uma demanda dos países asiáticos sem muito... uma defesa muito clara dos nossos interesses brasileiros. Né? Atendendo, assim, é legal exportar porque a gente ganha divisas, mas será que a gente está, de fato, aproveitando melhor, né, da melhor maneira possível, essa relação, esse processo de integração econômica que vem acontecendo na Ásia? Eu acho que não. Né? Eu acho que a gente precisa estabelecer de maneira mais clara quais são os nossos interesses, para que aí sim a gente consiga ter
relações mais maduras, vamos dizer assim, com os países asiáticos, que estão crescendo, eles vão ter a demanda, mas se nós não dermos atenção para esse crescimento, para esse aprofundamento da integração econômica, se a gente não estabelecermos quais são os nossos interesses, a gente vai continuar vendendo soja, a gente vai continuar vendendo couro, a gente vai continuar vendendo minério, né? Os países asiáticos vão continuar crescendo e nós, Brasil, infelizmente, olhando retrospectivamente pelo retrovisor, a gente perdeu muito espaço na economia mundial. Tá? Basta a gente comparar com Coreia, com China, né, com a Indonésia, que são economias que, no passado não muito distante, nós tínhamos uma posição muito melhor que a deles, em termos de industrialização, em termos de PIB per capita, em termos de participação na economia internacional. E agora, né, a China é a segunda maior economia do mundo, tem uma indústria de base importante, é muito competitiva em termos tecnológicos, né, o Japão, a Coreia, né, e outras economias dos países asiáticos também estão ganhando competitividade. Né? Se a gente pensar, trazendo um pouco a brasa para a nossa sardinha aqui, em termos acadêmicos, né, nós temos na Ásia, né, nessas economias que a gente fala de emergentes ali, dos asiáticos, universidades que estão muito bem posicionadas em termos de ranking internacional, né, de produção, de tecnologia, em várias áreas, e, infelizmente, nós no Brasil estamos ficando para trás. Né? Temos, lógico, boas instituições universitárias, mas os investimentos que estão sendo feitos são aquém daquilo que nós estamos vendo lá na Ásia. Então, tem vários fatores de integração econômica, né, lá na Ásia, que é importante, que, inclusive, né, a nossa área acadêmica acaba também causando, vamos dizer, respingos ali. Porque, pensa bem, né, se eu sou um investidor, se eu tenho capital e quero investir, eu vou investir na América do Sul para fazer um teste de piloto de produtos, ou eu vou para a Ásia, onde meu mercado ali, né, são de bilhões de pessoas com poder de compra. Né? É muito mais provável que eu vou lá fazer o meu projeto piloto de tecnologia, de 5G, de telefone celular, de PlayStation, de carro, de carros elétricos, vou fazer na Ásia, porque lá tem um mercado muito mais amplo do que na América do Sul. Então, o incentivo para se desenvolver tecnologia na Ásia, por esse processo de integração econômica que vem acontecendo, é muito maior do que vir para a América do Sul. Aliás, né, aí eu fecho mesmo minha fala, infelizmente, no Brasil, o que a gente está vendo é o contrário, né? As empresas estão indo embora do Brasil. Né? Então, nós vimos aí a Ford saindo, nós vimos algumas empresas saindo, a Sony, né, deixou a parte de jogos aqui do Brasil, e mais recentemente, infelizmente, eu vi a notícia de que a Honda não vai mais produzir seus carros aqui no Brasil. Nós vamos começar a importar carros, né, do México. Né? Então, nós temos as plantas aqui, mas os carros vão ser importados do México a partir de agora, HRV, Citroën, alguns modelos aí. Né? Então, por isso, eu creio que é muito importante a gente olhar, né, para a PEC, para esse histórico todo que vem acontecendo de integração econômica na Ásia, pela velocidade que as coisas estão acontecendo e uma certa morosidade ou falta de definição clara de interesse do Brasil nesse processo todo, porque nós estamos, de fato, ficando para trás, né, em relação, não só à Ásia, mas em relação ao mundo. Então, esse acho que é o ponto final de reflexão para a gente aqui. Obrigado, Regiane.